Bem-vindas e bem-vindos a mais um encontro formativo do CEBI, Centro de Estudos Bíblicos. Meu nome é Vânia do Amor Divino, eu sou aqui do CEBI-ES. Estou falando de Cariacica, Grande Vitória. Continuando na série da Profecia do Cotidiano, hoje a gente inicia nosso primeiro encontro de uma série de 3 sobre trabalho e profecia. Nesse primeiro encontro, que está acontecendo hoje, dia 7 de maio de 2024, refletiremos sobre a tal temática, do trabalho à luz da vida e do texto bíblico de Neemias, capítulo 5, do versículos de 1 a 13. Contamos com a assessoria do pastor batista Israel Argolo dos Santos Gonzaga. Já lembramos também que no dia 21 de maio teremos o segundo encontro com o também pastor batista Valdir Martins. E no dia 28 de maio, nosso terceiro encontro será com Kátia Mariano, que é aqui do Espírito Santo, da Pastoral Operária. Ao final dessa nossa formação, parte desses nossos vídeos serão disponibilizados no YouTube do CEBI. Então, antes da gente dar seguimento às nossas reflexões, vamos fazer, então, um minuto de silêncio, pelas vítimas do estado do Rio Grande do Sul, por pessoas, animais, plantas, todo o ecossistema, que estão tendo as vidas afetadas por consequências graves das mudanças climáticas. Ora seca, ora aumento da frequência de ondas de calor, ora ciclone e agora enchentes, Esse minutinho de silêncio para a gente pensar naquelas pessoas que estão lá, mesmo, que não sejam afetadas de alguma forma pela água exatamente, mas está sendo afetada por um familiar, por um amigo, pelo trabalho, pela escola, por tudo que está sendo destruído pela água lá, Então, vou fazer um minutinho de silêncio para a gente botar essa intenção. Agora, como base de nossa reflexão, teremos o texto de Neemias 5. Logo depois, pastor Israel irá se apresentar. Esse texto vai ser lido juntos, não juntos no sentido de todo mundo ler, mas um lê o texto, outro lê, e assim faremos uma pequena devocional. Então se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, os nossos filhos e as nossas filhas. Precisamos conseguir trigo, para que possamos comer e continuar vivos. Também houve os que diziam: nós tivemos de hipotecar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo em meio a esta fome. Houve ainda os que diziam: pegamos dinheiro emprestado até para pagar ao rei o tributo sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós somos da mesma carne que os nossos compatriotas, e os nossos filhos e filhas são tão bons como os deles. No entanto, eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Fiquei muito irritado ao ouvir essas palavras, e o clamor deles, depois de ter pensado bem a respeito disso, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: vocês são exploradores, cada um para com o seu irmão.
e convoquei uma grande assembleia contra eles. Disse-lhes: nós, de acordo com as nossas posses, resgatamos os judeus, nossos compatriotas, que foram vendidos aos gentios. E agora vocês estão querendo vender os seus compatriotas para que tenhamos de comprá-los outra vez? Então eles se calaram e não acharam mais o que responder. Disse mais: não é bom o que vocês estão fazendo. Não é fato que vocês deviam estar no temor do nosso Deus, para evitar a vergonha dos nossos inimigos, os gentios. Também eu, os meus companheiros e os meus servos, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Mas, por favor, vamos parar com essa exploração. Peço que hoje mesmo vocês lhes restituam as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, bem como a porcentagem do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vocês exigiram deles. Eles responderam: vamos restituir, e nada pediremos deles. Faremos o que você está dizendo. Então, chamei os sacerdotes, e na presença destes, fiz com que jurassem que fariam o que prometeram. Também sacudi o meu manto e disse: que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa, que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Passo a palavra ao pastor Israel Gonzaga. Boa noite, paz e bem. Todos me ouvem bem? Obrigado. É uma alegria estar com os irmãos e irmãs aqui, partilhando esse momento de reflexão. A nossa reflexão, ela parte justamente desse texto de Neemias que foi lido, Neemias 5, do versículo 1 ao 13, e está dentro desse processo aí de reflexão sobre profetismo e trabalho. Ok. Então, profetismo e trabalho, uma reflexão a partir de Neemias 5, de 1 a 13. Pode avançar? E aí, os dois textos base são o texto bíblico, evidentemente, e um texto escrito por um amigo meu, chamado Pastor Danilo, né, Pastor Danilo Gomes. O nome do texto é Insegurança Alimentar e Fome, as Filhas da Iniquidade Econômica e Agrária. Esse texto está para ser publicado na revista da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, a sigla FID, né? Essa revista, ela está aí no forno, né? Sairá aí muito em breve, mas por sermos amigos, esse texto aí foi compartilhado, inclusive era o pastor Danilo que foi consultado, né? Inicialmente para esse momento de fala, mas ele começou a dar aula em uma escola no horário à noite, ele também é professor, e não pôde, né, estar conosco, e eu considerei esse texto dele um texto excelente, né, para fomentar essa reflexão, então eu tomo também o texto do pastor Danilo, que é um texto que reflete sobre essa passagem de Neemias, né? Ele reflete sobre a questão da insegurança alimentar e a fome. E que contribui muito. Assim que ele for publicado, inclusive, será uma alegria, né, divulgar com mais intensidade a respeito desse texto. Bom, e qual é, então, o contexto que nós nos deparamos nessa passagem, né? Pode avançar. Acho que avançou muito. Tem um slide anterior aí. Isso, né? Bom, então, o contexto que nós nos deparamos é que em 539 a.C., o Império Persa, sob a liderança de Ciro, conquistou a Babilônia, levando à derrocada. E aí nós já
sabemos que o povo de Israel foi oprimido pela Babilônia, né? A Babilônia levou cativo, né, o povo de Israel, e de repente veio o Império Persa e derrota a Babilônia. A Pérsia permitia certa autonomia dos povos conquistados, desde que não tentassem nenhuma rebelião contra o império e nem desobedecessem às decisões imperiais. Então, essa estratégia de dominação da Pérsia, inclusive, vai ser muito copiada pelo Império Romano. Por isso, esse período de dominação persa, ele também ajuda a gente a entender algumas coisas que acontecem lá no Novo Testamento. Aí nós vamos compreender bem algumas coisas que acontecem lá no Novo Testamento, porque a Pérsia e Roma têm estratégias de dominação em relação à dominação econômica, sobretudo, muito parecidas. E uma das primeiras providências de Ciro, né, ao derrotar a Babilônia e manter os cativos, né, ele não libertou os cativos, ele manteve esses cativos, só que ele dava uma falsa liberdade. E uma das primeiras providências de Ciro foi determinar o retorno dos judeus para a sua terra, oferecendo suprimentos para a reconstrução da cidade e do templo. E isso nós flagramos lá no livro de Esdras. Esdras fica lá antes de Neemias, e o livro de Esdras, ele registra no capítulo 1, eu vou ler aqui para que vocês possam acompanhar, como foi essa recepção. Diz assim, do verso 1 ao 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Veja, Ciro passou a ser associado como providência divina e a sua atitude como aquele que foi levantado por Deus, né? Justamente porque o povo estava no meio do cativeiro da Babilônia, suplicando por providência, né? O povo suplicava por providência, suplicava que a desculpa, suplicavam por providência e suplicavam que aquele tempo de opressão da Babilônia fosse vencido. E uma das marcas que mexia muito com a fé do povo durante o cativeiro da Babilônia era que a Babilônia trazia a imposição de adoração aos deuses babilônios. Essa imposição de adoração ao imperador da Babilônia. E a Pérsia, ela estava com uma postura diferente. A Pérsia dizia, olha, você pode adorar o seu Deus, você pode ter um templo, você pode ter liberdade de culto, desde que você pague os impostos que a Pérsia manda e obedeça o que a Pérsia está mandando. Então, essa estratégia de dominação da Pérsia, né, ela parecia ser um certo alívio, uma certa providência divina para o povo de Israel. Parecia ser algo positivo, mas carregava consigo, evidentemente, algo muito perigoso que nós vamos avançar nessa reflexão. E quando o povo, então, consegue retornar para a sua terra e reconstruir o templo, isso é visto como motivo de júbilo, né? O Salmo 126 é um registro dessa expectativa do povo, né?
Salmo 126 vai dizer: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. No primeiro momento, a Pérsia fez suscitar no coração do povo de Israel essa esperança. Vamos retornar ao templo, vamos retornar à nossa terra, vamos voltar a ter paz, vamos voltar a ter esperança. Só que já diz uma canção popular que paz sem voz não é paz, é medo. Né? Paz sem voz não é paz, é medo. E esse povo, ele retorna para a sua terra, mas não tem liberdade econômica. E aí, alguns imperadores vão passando, né? Tivemos, além de Ciro, Dario, Xerxes e Artaxerxes, que é o imperador que nós nos deparamos no texto de Neemias. E aí você pode passar o slide? Isso. E aí nós nos deparamos, então, com a falsa paz persa. Nem todas as bocas se encheram de riso, né? Fazendo aí um link com o Salmo, né? Porque muitas barrigas padeceram de fome. Pode passar novamente. E aí, pensando sobre essa falsa paz, né, persa, no reinado de Artaxerxes, ele tinha uma estratégia de dar alguns cargos de poder e confiança para alguns judeus, mas esses judeus eles não tinham autonomia, de fato, sobre o povo ou sobre os caminhos para o povo. Ele era uma espécie de administrador local, mas ele não poderia nunca fazer nada que confrontasse as autoridades persas. Então, o que ele fazia era administrar aquilo que a Pérsia permitia administrar. O pouco que pudesse fazer, que a Pérsia deixou, ele administrava. E aí, no reinado de Artaxerxes, o judeu Neemias foi nomeado governador da Judéia e recebeu permissão para liderar a reconstrução dos muros da cidade. O que foi muito positivo, carregou bastante esperança para o povo, porque havia algo de muito simbólico em você voltar para a cidade, que o povo carregava aquela esperança, aquela expectativa. A mentalidade no Antigo Testamento era de que Deus habitava em Jerusalém, né? Porque é a cidade do templo, Deus habita no templo. E essa mentalidade de a cidade estar destruída, esse imaginário, né? Era algo muito simbólico, feria muito a fé das pessoas. Então, a possibilidade de reconstruir os muros animou essas pessoas. Porém, a aparente autonomia dos povos dominados não incluía a autonomia econômica. As colônias sustentavam a vida luxuosa do centro imperial. E em que era estabelecida essa exploração persa? Tributos elevadíssimos eram pagos com suprimentos agropecuários, mão de obra trabalhadora e moedas de prata. E aí, o povo trabalhava para sustentar o Império Persa. Vivia com quase nada. E, assustadoramente, a Pérsia não dava nada sem querer algo em troca. E o que ela quis? Nesse momento, a maioria dos biblistas concordam que o templo, nessa época, passou a ser um centro de coleta de tributo administrado pelas elites sacerdotais. E aí a gente vê um ponto ali muito chocante, né? Porque nós tínhamos uma série de elementos sagrados que foram profanados
né, em nome da manutenção do status, a falsa paz, né? E isso, voltando àquele paralelo com a dominação do Império Romano no período de Jesus, e dos apóstolos, a paz romana também seguia essa mesma lógica, né? A Pax Romana era paz para os romanos, espada para todos os outros, né? E eles, de fato, seguiram esse modelo que já havia sido implementado pela Pérsia. Então, a Pérsia, ela dava uma falsa sensação de autonomia, mas o povo deixava de ser os donos dos meios de produção. Porque quando o povo tinha que pagar impostos altíssimos, a terra já não era deles, a terra era daquele que dominou. Esse povo apenas trabalhava numa terra para levantar o dinheiro para o império, para sustentar o palácio. Então, o povo não era dono dos meios de produção, o povo não tinha autonomia econômica, o povo padecia. Isso tem uma relação muito próxima, né, com isso que nós estamos chamando de uberização, né, que vários teóricos estão chamando de uberização do trabalho nos nossos dias, porque, novamente, há essa falácia do empreendedorismo, né, que é toda vez que a precarização, ameaça dos direitos, precarização de condições trabalhistas, falta de emprego, aí a gente vê tendências dos governos a dizer assim, vamos apostar no empreendedorismo. E aí chama isso de empreendedorismo. E, na verdade, o que é esse empreendedorismo? Tem algo de empreendedorismo de fato? Não, porque o povo nunca se torna dono dos meios de produção, né? O povo apenas se torna um número grande de trabalhadores que perdem boa parte da seguridade social que foi conquistada com luta, revolução, e perde isso em nome desse discurso de que ele é um empreendedor, de que ele é dono do seu próprio investimento, de que ele é dono do seu próprio tempo, para se tornar uma espécie de escravo de plataformas que são extremamente impessoais, né? Como é essa relação com essas plataformas? Você conversa com um aplicativo, você não consegue saber quem é o patrão, você não consegue conversar. E se o patrão de carne e osso que você via já era alguém extremamente difícil de se conversar, imagina agora quando seu patrão é uma plataforma. Então você segue números frios, as ocorrências são registradas no aplicativo. E quando a gente vai falando sobre seguridade social, onde está? Né? Cadê a coleta, né? Dessas questões trabalhistas, aquilo que foi conquistado historicamente, né? Para garantir a seguridade social do trabalhador? Não faz, é o próprio trabalhador que tem que fazer a coleta disso, ele que paga o INSS dele, ele que se vire, ele que acha um jeito de se tornar MEI, né? Se registrar como microempreendedor individual, para conseguir pagar o INSS dele, ou seja, ele que encontre caminhos de sobrevivência, porque a própria plataforma se esquiva dessa responsabilidade ao declarar que, na verdade, ali são parceiros. Né? Qual é a estratégia dessas plataformas? O trabalhador não é mais trabalhador, não é mais empregado, agora você é um parceiro, você é um colaborador. Um colaborador. E enquanto colaborador, essa empresa não tem obrigação de pagamento de encargos e de proteção desse trabalhador, de acordo com as leis trabalhistas e a proteção ao trabalhador conquistadas historicamente, né, e que sempre estão sob ameaça, né, mas que ainda existe, né, ainda existe alguma proteção, muita não, vamos tirar assim, ainda existem proteções importantes ao trabalhador que estão sob ameaça, né, sob ameaça. E aí, o que é que acontecia ainda? Pode passar o slide, por favor? O que é que acontecia ainda, então, naquele tempo, né? Quando os sacerdotes passam a ser
os coletores de imposto, quando eles passam a ser responsáveis por essa manutenção, facilmente os mandamentos da Torá de proteção aos pobres foram esquecidos. E é isso que é uma questão. Quando determinadas vantagens brotam para uma minoria que está no poder, né? O clamor do povo e as leis, as legislações, né, que trazem seguridade social são burladas, né? São burladas. Então, numa administração que mesclava autoridade religiosa com também autoridade política, esquecer-se das leis da Torá que protegem os pobres era uma forma de burlar a legislação para permitir que o pobre fosse esmagado. E isso é uma questão. Por exemplo, haviam leis muito sérias sobre isso. Olha o que Levítico, lá no capítulo 25, eu vou ler aqui. Levítico, no capítulo 25, os versículos 35 a 43. Olha que texto muito importante sobre o cuidado com os pobres. Diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam o seu Deus para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não o façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado e como um residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Era uma lei de seguridade. Aquelas pessoas que, no meio de um processo de dominação, faliram, não deveriam ser explorados pelos seus próprios irmãos, o seu próprio povo. Deveria haver um cuidado, deveria haver misericórdia, e era proibido, inclusive, qualquer cobrança de juros sobre alimentos, sobre coisas que eram para sobrevivência, manutenção da vida. Isso era extremamente proibido. O texto de Êxodo, capítulo 22, a chamada Lei da Aliança, olha que coisa interessante em Êxodo. Êxodo 22, versículos 25 a 27. Olha o que diz. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Olha que coisa. Se tomasse o manto como penhor, tinha que ser devolvido no final do dia para a pessoa ter com que se cobrir à noite, para não passar a noite no frio. Olha que cuidado que se tinha com os pobres. E essas leis, elas foram facilmente esquecidas. Elas já vinham sendo esquecidas há um tempo. Por exemplo, o profeta Amós, já durante outras dominações de outros povos, o profeta Amós já falava sobre o esquecimento dessas leis. Amós, capítulo 2, versículo 8, diz assim, olha o que Amós denuncia. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Olha que coisa, estão se deitando com roupas tomadas como penhor. O que é isso? Deu o horário da noite e eles não devolveram a roupa do pobre, que deveria ter sido devolvida lá segundo a lei de Êxodo. Não devolviam.
Ou seja, tomava o dinheiro do pobre e não parava de cobrar juros, não parava de gerar danos e consequências financeiras graves sobre esse pobre. Enquanto a lei garantia a proteção, dizia assim: olha, ainda que o pobre tenha penhorado, a única coberta que ele tem para se cobrir do frio da noite, quando der o final da tarde, devolva essa coberta para que ele não passe frio durante a noite. Essa era a missão. Mas o que acontecia lá, por exemplo, que já vinha sendo denunciado pelo profeta Amós, olha que coisa. O povo conseguia, principalmente os mestres da lei, se apresentar diante do altar do Senhor com a roupa que foi tomada como penhor. Se apresentavam diante de Deus e queriam que a sua oferta fosse aceita, mas não devolveram aquilo que a lei mandou, não cuidaram do pobre, pisavam sobre a cabeça do pobre. O livro de Jó também já denunciava algumas injustiças, muito parecidas com essas que nós flagramos aqui no livro de Neemias. Olha que coisa interessante. Lá no livro de Jó, capítulo 24, os versículos 3 e o versículo 9, diz assim, ó: levam o jumento que pertencem ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Olha só, tomavam o jumento e o boi da viúva como penhor, estavam levando o pouco que os pobres, os mais vulneráveis, tinham. Né? Nós sabemos, como estudantes da Bíblia, que no Antigo Testamento os grupos de estrangeiros, órfãos e viúvas eram grupos minoritários, grupos de vulnerabilidade. Deveriam ser cuidados, assim como os pobres da terra deveriam ser cuidados. Mas a ganância fazia com que tudo fosse arrancado do pobre. E aí o verso 9 diz assim: a criança órfã é arrancada do seio de sua mãe, o recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Olha que cenário caótico. Esse cenário é bem parecido com o que nós lemos lá em Neemias. O texto diz que essas mulheres gritavam, e o verso 3 diz: olha, tivemos que penhorar nossas terras, lá em Neemias capítulo 5. Tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas, nossas casas para conseguir o trigo para matar a fome. As pessoas estavam perdendo todas as suas propriedades, era dono de uma pequena terra, dono de uma pequena casa, dono de uma pequena vinha, tudo isso era perdido para conseguir matar a fome. Não conseguiam, não conseguiam. Outra coisa, mais adiante, lá entre o verso 5 e o verso 6, ele vai dizer que até os filhos e filhas estavam sendo vendidos como escravos para pagar as dívidas. As crianças sendo vendidas para conseguir algo para comer ou para quitar dívidas. Os juros estavam sendo cobrados entre os patriotas. Isso era uma coisa extremamente absurda. Passa o slide, por favor. E aí, o que é que acontece? Qual que foi a grande revolução desse texto de Neemias? A revolução veio com o grito das trabalhadoras. Olha lá o versículo 1. Diz assim: ora, houve um grande clamor do povo, especialmente das mulheres, junto aos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Os trabalhadores e trabalhadoras, especialmente as mulheres que, numa sociedade patriarcal, tinham o espaço e a voz silenciados, gritaram porque queriam a manutenção da vida. As mulheres, historicamente, sempre têm gritado por isso, né? Gritado pela manutenção da vida, pela vida dos seus filhos, pela vida da família. As mulheres gritaram e disseram: olha, isso precisa parar, nós estamos precisando viver, nós queremos viver. Essa postura, esse sistema econômico, essa forma de lidar com o nosso trabalho, vocês estão nos explorando, nós vamos morrer dessa maneira. Clamaram. Né? E aí, qual foi a solução? Pode passar o slide, por favor. A solução: as trabalhadoras, elas resistiram e lutaram. Né? Elas gritaram, foram falar dos seus sofrimentos, denunciaram aquilo que estavam vivendo, falaram, levaram em voz alta as injustiças e o clamor do seu próprio povo.
Não é? Vejam, aqueles que sofriam estavam ali se unindo para falar juntos sobre suas dores e reivindicar os seus direitos. Não é? Poderíamos dizer ali que talvez tenha brotado uma espécie de sindicato, né? Vamos dizer assim, se os trabalhadores e trabalhadoras estavam sofrendo, sendo explorados, se uniram e decidiram, olha, vamos erguer a voz aqui, vamos clamar por isso, vamos lutar, vamos protestar, vamos reivindicar o direito à vida, vamos pedir que isso pare. E aí o que aconteceu? Aqueles que possuíam o poder e os privilégios, eles reconheceram e admitiram a opressão. O próprio Neemias admitiu isso. Lá no verso 10 ele diz assim: eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Ou seja, o próprio Neemias era participante de um sistema de opressão, mas ele reconheceu ao ouvir o clamor dos oprimidos. Ele reconheceu isso, é preciso reconhecer e admitir a opressão, né? Infelizmente, parte dos sistemas injustos, às vezes, são perpetuados justamente porque aqueles que estão com o poder na mão e com as vantagens e os privilégios não querem reconhecer, não querem admitir que são opressores e que recebem vantagem disso. E, além disso, foi adotada uma postura de reparação. Olha os versos 11 e 12, diz assim: devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a centésima parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Interessante que justamente com os sacerdotes ele teve que fazer jurar, porque talvez ele soubesse que os sacerdotes naquele contexto eram justamente os mais tentados pelo poder. Era preciso fazer jurar que seriam comprometidos com a política de reparação e com a justiça para com os pobres. Ele fez jurar. Foi preciso adotar uma política de reparação. Reparação. Aqueles que detêm o poder e o privilégio por conta de uma exploração histórica devem fazer políticas de reparação, né? Devem concordar com a reparação em relação ao trabalho e a exploração de pessoas. Né? Vivemos em um tempo onde até hoje não há reparação sobre diversas mazelas. Né? Para o povo negro, até hoje não houve reparação, né? Por toda a escravização que houve. Né? O Brasil foi o último país a deixar de ser colônia de escravização e foi o trabalho do povo preto, né? Em condições de escravização que construiu essa nação. E onde está a reparação? Onde está a reparação? Trabalhadores rurais, pessoas pobres desse país que lutam e constroem essa nação. Os operários, como disse bem a canção que nós escutamos, né, que movimentam essa nação. Os pequenos trabalhadores ribeirinhos, né, pequenos no sentido da condição financeira, não da sua grandeza em si, são grandes, são gigantes, mas falo no sentido de os pobres ribeirinhos que têm lutado, que têm preservado a vida, que têm lutado pela preservação do ambiente, mas que têm padecido por conta desse sistema econômico que massacra pobres, que devasta a natureza, que destrói vidas num contexto mais amplo. Esses pequeninos, né, precisam de reparação, precisam de justiça. Né? E aí a pergunta que fica e hoje? Né? Esse é o próximo slide. E hoje? O que nós faremos? Então, é essa a pergunta que deve ficar ao nosso coração. E hoje? Né? O que faremos? Isso para além de propor respostas, é muito mais para nós pensarmos caminhos, pensarmos juntos e encontrarmos juntos nessa caminhada caminhos de vida. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, pastor Israel. Então vamos lá. Quem é o grupo 1? Eu acho que eu sou o grupo 2. Nosso grupo é 2. Nossa, Então, 2.
Começar, o grupo 1, Núria, você, o nosso grupo então. Então, nosso grupo, diante dessa pergunta e hoje, alguém refletiu que antes de pensar em hoje, é importante a gente retomar ou refletir a partir de algumas recomendações, o termo foi esse, presentes ou que devem estar presentes na vida em sociedade, para ver essa vida como uma grande cooperação, um grande ecossistema, que é solidariedade, partilha e união na organização de direitos. Só que aí a gente refletir, agora colocar isso, ou como traduzir essas recomendações ou dentro das leis trabalhistas ou de direitos trabalhistas é um desafio muito grande. Outras pessoas refletiram que a gente precisa também escutar os gritos de profecia lá no cotidiano que vem do povo ali que resiste e sobrevive contra as mais variadas formas de opressão, da mesma forma que vê o grito das mulheres. Lá em Neemias, a gente fica atenta a esses gritos que vêm da profecia no cotidiano e também pensar momentos de formação ali nas nossas comunidades, a partir do ver a realidade, em que as pessoas se sintam como parte de uma classe social. E a classe trabalhadora é aquela voz dos anos 80, mas para haver momentos de formação, criar assim, essas conversas, para se reconhecer enquanto classe. Eu acho que já deu 1 minuto. E outra pessoa trouxe reflexões das dificuldades que a ideologia neoliberal traz para a questão do individualismo. Então, não está fácil, a não ser numa grande tragédia, porque eu vou falar o nome da Meire. A Meire, assim, muito sensibilizada com a solidariedade que está acontecendo a partir daquelas consequências climáticas no estado do Rio Grande do Sul. Então, muita solidariedade, união, partilha, acolhida. Então, pensar isso, então, a partir de direitos mesmo, assim, e reforçar essas atitudes na luta por direitos. Eu penso que foi isso. E eu falo que quem está responsável para falar é um perigo, porque muitas vezes a gente fala o que quer falar, por exemplo. Mas eu penso que foi isso que saiu no grupo. Então, agora o grupo 2, você vai falar o que você quer falar, Beth? Ou você vai falar o que o grupo disse? Eu anotei algumas coisas e tem pontos comuns, né, com o grupo 1, porque Núria iniciou chamando a atenção da força das mulheres e isso também fez parte da nossa reflexão, não é? De que as mulheres têm, tanto na Bíblia, ressoa essa organização e essa força, como na vida. Não é? Essa atuação das mulheres como o lugar, o movimento que pode reverter. A gente também chamou a atenção da atuação do Movimento Sem Terra como possível espaço de luta, mas ao mesmo tempo a gente sinalizou que há ainda muita fragilidade dos sindicatos, que há muito, que o povo ainda está muito solto, que precisa não só de líderes, mas de instituição organizada, de grupo organizado. A gente está, uma das pessoas do grupo colocou isso, né, da necessidade de ter lideranças que fortaleçam o grupo. Não é? Eu fiz algumas considerações também, chamando a atenção que, enquanto lá
no texto bíblico, ressoou a ideia de que toda essa opressão estava sendo feita aos irmãos, aí eu perguntei, e para nós? Ao por acaso, os poderosos nos vê aqui embaixo como irmãos e irmãs? Temos uma história do Brasil marcada por essa ideia de que somos um único povo, que existe essa irmandade. Dizer, os poderosos, eles criam a ideia que estão respondendo às nossas necessidades no período de eleições. Mas que, de fato, isso, historicamente, sabemos que não há nenhuma correlação em relação a essas questões. A outra existiam leis religiosas que faziam com que eles voltassem para esse passado e chamassem a atenção dessas leis estabelecidas para que aqueles que estavam no poder considerassem, não é? E principalmente que os religiosos repensassem, quer dizer, hoje a gente não tem, temos leis que são derrubadas e tem religiosos que estão mais para faraós, né? Com seus corações endurecidos. Não é? E ainda estão se sentindo com Deus e somos nós que estamos sem Deus. Então tem toda essa situação junto com uma mídia que se fortalece que cria um discurso para manter a comunidade fragilizada, dividida, com um discurso que apoia o poder, mas cria a fantasia que está do nosso lado. Então, a gente, apesar de todo esse discurso meio desesperançado, a gente finalizou firme na crença de que acreditamos na organização das mulheres e na atuação das mulheres para reverter toda essa situação. Então, gente, como o nosso tempo está já finalizado, eu já vou só fazer a consideração final aqui, que já botei no chat o link de avaliação e da lista de presença, se alguém quiser o certificado. E eu já vou pedir, então, já vou agradecer de antemão o pastor Israel pela sua assessoria. Vou passar a palavra a ele para as considerações finais e vou pedir que ele nos conduza na bênção final. Então, eu passo a palavra, você faça as suas considerações finais e já dê a nossa bênção para a gente continuar nas nossas casas. Ok, pessoal, fiquei muito feliz aí com a partilha, com esse momento aí de diálogo. É o profetismo feito pelos pobres, né? A resistência, a profecia foi feita pelas mulheres que clamavam contra aquele sistema opressor, né? Os sacerdotes estavam aliados ao império, a religião patrocinando o sistema opressor. Hoje é o neoliberalismo e hoje os sacerdotes continuam patrocinando isso, mas a esperança vem da resistência, a resistência dos pobres, irmanados, sindicalizados, unidos, escutando as dores uns dos outros e clamando, né? Eu me lembro muito da palavra do irmão Marcelo Barros, dizendo sobre as últimas palavras que ele escutou do seu mestre, e dizia assim: não deixe cair a profecia, né? Não deixe cair a profecia. Que esse seja também o nosso clamor no coração, o nosso compromisso, né? Não deixemos cair a profecia. Bom, que a graça salvadora de Jesus de Nazaré esteja sobre todos nós, nos fortalecendo na luta por um mundo melhor, com mais equidade e justiça. Amém.